Vendo, prostrou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe-lhe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viva. E Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia e comprimiam. Jesus cura a mulher do fluxo de sangue. 25. Acontece que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecer a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a piorar, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu tocar as vestes, ficarei curado. Aí eu vou pular. Jesus ainda estava falando quando chegaram alguns empregados da casa de Jairo e disseram: seu Jairo, a menina já morreu, não aborreça mais o mestre. Mas Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo: não tenha medo, tenha fé. Jesus deixou que fossem com ele Pedro e os irmãos Tiago e João, e ninguém mais. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço. Havia os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, Jesus disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, ela dorme. Então riram-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde estava a criança. E tomando a criança pela mão, disse: Talita cumi, que significa: menina, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou, pôs-se a andar, porque tinha 12 anos, levantou-se e começou a andar. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que a ninguém soubesse, e mandou que dessem de comer a menina. Esse capítulo que nós acabamos de ler, ele mostra 3 milagres de Cristo diferentes. Uma libertação, nos versículos 1 a 20, do endemoniado gadareno. Um milagre de purificação e cura, a mulher do fluxo de sangue. E esse terceiro milagre de ressurreição da filha de Jairo. Esse milagre aconteceu na vida e na família de um homem chamado Jairo. Ele era um dos principais da sinagoga. Ele era, na verdade, o chefe da sinagoga. Nós temos que começar por compreender alguns dos significados dos termos usados nesse texto. O que é uma sinagoga? Era um local de culto dos judeus, mas não é só isso. Servia como local de escola bíblica, onde se ensinavam as escrituras, como também de tribunal para os casos judiciais comuns. Para isso existiam os chamados sinedrans, que eram pessoas qualificadas e destacadas para julgar. Esse grupo de pessoas tinha seus presidentes, e esses presidentes dessas pessoas que julgavam eram chamados de principais das sinagogas. E eles não eram simplesmente sacerdotes ou líderes religiosos. Eles tinham, para além disso, a função de juízes. Eles decidiam proferindo sentenças e também eles possuíam um lugar de destaque na sociedade e na sinagoga, escolhendo quem lia as escrituras e outras coisas dentro da religião deles. Então nós temos Jairo, que era uma pessoa influente e importante naquela sociedade e religioso naqueles dias. Jairo tinha muito prestígio, ocupava posição de destaque e era um homem muito conhecido na região. Jairo vivia um momento crítico. Nós podemos imaginar que Jairo ia para a sinagoga todos os dias e quando chegava em casa reunia-se a sua família. Mas a filha de Jairo não estava nada bem. Ele certamente levou a menina aos melhores médicos, mas eles a desenganaram. Jairo também certamente oferecia sacrifícios na sinagoga. Ele levou a menina para casa para esperar a morte, porque o versículo 23 diz que ela estava moribunda. Não se desespere porque alguém por quem você ora
que parece um caso perdido, é um projeto nas mãos de Deus. Amém? Amém. Essa passagem é muito interessante. Lá estava Jairo arrasado. E ele vê as pessoas passando, correndo, gritando em frente à casa dele. As pessoas iam para os lados do mar, porque tinha chegado alguém. Devem ter dito a Jairo que aquele homem que chegara era poderoso, era cheio de autoridades e realizava curas. Jairo sabia quem era Jesus. É claro que o principal da sinagoga sabia quem era Jesus. O agitador que andava curando pessoas, inclusive no sábado. O que era contra a religião e o legalismo judaicos. Jairo pensa, aí está a solução para o meu desespero. Contrariando a religião, contrariando o legalismo, Jairo foi atrás de Jesus. Jesus é sempre a solução. Quando não há mais nada ou ninguém que te ajude, quando não tem mais jeito, Jesus é sempre a solução, não é verdade? A gente às vezes procura a solução daqui, dali, daqui. Quando nada tem solução, a gente sabe que a gente pode cair aos pés de Jesus. Lá foi o chefe da sinagoga, correndo em direção a Jesus. Quando viram Jairo correndo, os religiosos devem ter ido atrás de Jairo para ver e para murmurar. Sabe por quê? Porque todo religioso é murmurador. Ele aponta os defeitos dos outros. Mas lá vem Jairo e os religiosos atrás. Os religiosos devem ter ido atrás de Jairo para verem o que aconteceria. Quando Jairo encontrou a Jesus, a primeira coisa que ele fez foi jogar-se aos pés de Jesus. Está lá no capítulo 5, versículo 22. Os religiosos devem ter dito, está louco. Imaginem um chefe da sinagoga, um traidor. Naquele momento, Jairo abriu mão de tudo para estar com Jesus. Irmão, Jesus só chama quem tem o que deixar. Quem acha que não tem o que deixar, não tem ministério. Devem ter dito, Jairo agora virou um fanático. Jairo estava na melhor posição para um ser humano na terra, aos pés de Jesus. E aos pés de Jesus, é aos pés de Jesus que você conquista o melhor. É aos pés de Jesus que nós ficamos na melhor situação das nossas vidas. Jairo então abriu mão do preconceito para estar com Jesus. Tem gente que acha que o melhor lugar é nos palácios, ou até mesmo no púlpito da igreja, como dirigente, como pregador, mas o melhor lugar para o ser humano é aos pés de Jesus. Quem se lança aos pés de Jesus, entra na igreja triste e sai diferente, sai renovado, sai consolado. Você quer ver um milagre na sua vida e na vida dos teus? Lance-se aos pés de Jesus. Jesus não olha poder, não olha dinheiro, não olha mestrado, não olha doutorado, não olha nome de família, não olha se você nasceu em lar cristão, se não nasceu. Ele respeita quem se lança a seus pés, então ele atende as suas súplicas. Lá em Lucas 5,12, o homem cheio de lepra, vendo Jesus, lançou-se aos seus pés e foi curado. Em Lucas 7,38, a mulher pecadora ungiu os pés de Jesus e teve os seus pecados perdoados. Em Lucas 10,39, Maria, irmã de Marta, assentou-se aos pés de Jesus para ouvir a palavra e escolheu a melhor parte, e Jesus disse que não lhe seria tirada. Em Apocalipse 1,17, João disse que quando viu a Jesus, caiu a seus pés como morto, porque não suportou o brilho da sua glória. Quando caímos aos pés de Jesus, depois ele nos toma nas suas mãos e nos usa. Cai aos pés de Jesus e ele vai te usar. Jairo então correu para Jesus, humilhou-se diante dele, disse o seu problema e disse o que esperava de Jesus. Ele não disse, cura minha filha, ele disse, venha à minha casa. O que é que você tem pedido para Jesus? Cura? Emprego? Ou você fez como Jairo? Jairo disse, Senhor, minha filha está enferma, moribunda, venha à minha casa. Então Jesus olha para Jairo e diz, eu vou com você. Eu vou com você, Jairo.
Quando Jesus diz, eu vou com você, é a certeza de segurança, é a certeza de milagre, é certeza de mudança. Jesus quer dizer para mim e para você hoje, eu vou com você. O que todos nós precisamos, na verdade, não é só de uma libertação, não é de um emprego, não é de uma cura. Nós precisamos andar com Jesus, precisamos que Ele vá conosco, que Ele entre em nossas casas, precisamos nos lançar aos pés dEle, para que Ele diga, eu vou com você. Hoje o Rei está renovando a promessa, está dizendo para nós, eu vou com você. Amém. Só vai dar certo se você se humilhar e disser para Ele que quer a companhia dEle. Amém. Então Ele vai dizer, eu vou com você. Amém. Você vai porque Ele vai com você. Você vai ter vitória porque Ele vai com você. Faça como Moisés, se tu não subires comigo, eu não vou a lugar nenhum. Ele vai à frente, ao lado, em cima, embaixo, atrás. O certo é que Ele vai com você. Lá vão Jesus e Jairo, rumo ao milagre. Voltando ao texto. Que bênção. Eu fico imaginando a face de Jairo, rindo de orelha a orelha e dizendo para si mesmo, agora vai. Estou indo, minha filha, eu estou chegando. Jesus vai comigo. Agora você vai ficar curada. O relato de Marcos começa a falar de Jairo e do seu pedido de socorro feito a Jesus. E quando tudo parecia que ia dar certo, os dois indo para a casa de Jairo, de repente as coisas mudaram. Em tudo havia um propósito e um plano da parte de Deus para Jairo. Em primeiro lugar, para provar a perseverança de Jairo. E em segundo lugar, para mostrar a Jairo que não é ele quem diz o que Jesus tem que fazer e nem como deve fazer as coisas. O pedido do Jairo para ser corretamente ter sido corretamente feito, deveria ter feito da seguinte forma: Senhor, minha filha está morrendo, ajuda-me, por favor. Mas ao contrário, Jairo, habituado a liderar e a mandar, quase trata Jesus como um de seus subordinados. Rogo-te que venhas, lhe imponhas as mãos e sai a minha filha. Jairo tinha já idealizado o que Jesus devia fazer. Não é isso que muitas vezes fazemos quando oramos? Senhor, paga aquela conta, abre aquela porta para mim, cura meu pai, depois o Senhor vai lá na frente e faz assim, traz a minha família para cá, para Brasília, que é melhor para mim. Aí o Senhor vai depois, abre aquela, eu vou passar naquele concurso, aí eu vou ganhar tanto, e assim a gente vai orando. Traça tudo, eu vou casar com aquele, depois o Senhor vai me dar um filho homem, uma filha, uma menina, primeiro o menino, depois a menina, é assim que o Senhor vai fazer, amém? E quando Jesus não faz, misericórdia. Amém? Jairo tinha já idealizado o que Jesus devia fazer. Não é isso? Não é assim com a gente? Então Jairo tentou determinar o método de Jesus agir. E hoje nós muitas vezes imitamos Jairo. E usamos e abusamos daquela expressão de práticas e de ensinos que procuram determinar o que Deus deve fazer e como Deus vai fazer. E muitos ensinam, eu determino que vai acontecer assim, eu determino que vai acontecer assim. Onde é que você leu isso na Bíblia? Eu queria que alguém me mostrasse na Bíblia onde é que está escrito, eu determino que vai acontecer assim, eu determino que vai acontecer assim. Aonde? Eu ia começar a determinar no dia seguinte, mas eu não vi. Porque Deus é Deus. Não são os homens quem devem dizer o que Deus vai fazer ou da forma que Ele fará. Eu estou acostumada a implorar e Deus fazer do jeito dele. É verdade. Eu estou acostumada assim, comigo é assim. Não sou eu que digo, olha Deus, é o seguinte, eu estou determinando que amanhã eu vou ficar curado. Está doendo, viu? Mas amanhã eu determino que isso aqui está curado. Amém? O Senhor diz um glória aí? Não é assim não.
eu fico ali ralando, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Oh Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. E se não curar também, eu dou uns glórias assim mesmo. Ele que sabe o que é melhor para mim, eu não sei de nada. A Bíblia me compara a ovelha é cega. A ovelha não sabe cuidar de si, não tem garra, não sabe nada. Então, se a Bíblia me compara a ovelha, é porque eu não estou com nada. Então, como é que eu saio por aí de peito estufado, determinando as coisas? Tem alguma coisa errada. Então, irmãos, continuando, voltando para o texto, Deus age como Ele bem entende. E muitas vezes, como o homem não espera. E nós devemos obedecer e esperar Deus agir. Nós vimos pelas palavras de Jairo que ele pretendia uma solução rápida de Jesus. Como nós, né, irmãos? A gente não gosta que Jesus demore a fazer as coisas, não. Não é não? A gente não gosta de jeito nenhum. Na verdade, a gente trata Deus como um garçom. Ei, traz aí, rapidinho. Porém, Jesus não tem necessidade de se apressar para fazer coisa alguma. Porque para Ele nada é impossível e nunca é tarde demais para Ele. Não é? Quando alguém pede algo a Jesus, Ele não fecha, por assim dizer, o seu gabinete ou consultório, dizendo aos outros: meus senhores, não posso atender mais ninguém, porque eu tenho que correr até a casa do Rafael, que ele é alguém importante, ele disse que tem pressa, então agora vocês esperem um pouquinho. Não é assim não. Jesus é Senhor do tempo. Ele vai calmamente atendendo este, aquele, outro, e no tempo exato também nos atenderá. Voltando ao texto, Jesus ia com Jairo. Jairo devia estar assim vibrando. Oh glória! Estou chegando, minha filha, daqui a pouco minha filha está de pé pulando. Mas aí de repente entra a mulher do fluxo de sangue no meio da história. A mulher causou o maior tumulto, porque ela tocou nas vestes de Jesus. Jesus parou no meio do caminho. Quem me tocou? Aí Pedro: mas Senhor, como é que o Senhor pergunta? A multidão empurrando o Senhor, e o Senhor pergunta quem tocou no Senhor? Jesus: de mim saiu virtude. Quem me tocou? E ninguém dizia nada. E Jairo disse: sou eu, sanguínea. Meu Deus do céu, minha filha morrendo. Jesus para, uma multidão empurrando ele, e ainda pergunta quem tocou. Quem é o doido que vai dizer que tocou? Ninguém diz nada. E ele pensando: meu Deus, minha filha morrendo. Jesus para atender. Meu Deus, ele vai chegar atrasado. Mas Jesus, que vê tudo, que sabe tudo, olhou para dentro do coração de Jairo. Ele sonda e conhece o coração. O Salmo 139 diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Jesus não queria ir lá na casa do Jairo para curar um enfermo. Jesus queria ressuscitar um morto. Só que Jairo não sabia. Jesus chega no tempo certo e faz o que ele quer fazer. Se ele quisesse curar um doente, ele teria ido direto. Mas ele não queria. Ele queria ressuscitar um morto. Jesus não quer resolver um problema pontual na minha e na sua vida. Ele chega para fazer o impossível. Amém. Você está reclamando porque o seu problema é impossível? Jesus não quer pagar sua conta de água nem de luz. Jesus não quer fazer com que seu marido pare de jogar ou de beber, que a sua mulher pare de fazer isso ou aquilo. Não. Jesus quer fazer o impossível. Jesus quer abalar as estruturas e sacudir o mundo. Mas ele vem sobretudo para mudar a sua e a minha vida. Ele é o maior transformador de vidas que já existiu. É assim que Deus vai mudar a nossa sorte. É assim que ele faz. Ele diz:
eu vou com você. E é assim que ele muda a sua e a minha vida. Aleluia. Lá iam Jairo e Jesus, que ia com ele. De repente chega alguém e diz, como se não bastasse a parada para a mulher do fluxo de sangue, que depois de um tempo ela disse, eu toquei Jesus. E Jesus ainda diz, vai, tua fé te salvou. Aí Jairo, ah meu Deus, finalmente, vambora Jesus, vambora, lá ia ele, todo contente. Aí como se não bastasse, quando Jairo ia com Jesus, todo contente, oh meu Deus, está mais perto do que longe. Aí vem o mensageiro e diz assim, por que incomodas o mestre? Tua filha morreu. Nós vemos aqui uma figura daquilo que é o trabalho do inimigo, que é procurar fazer com que a gente desista. Ele é o portador de más novas. Quando você pensa que está tudo bem, quando você diz, agora vai, agora meu milagre chega, agora está uma bênção, agora vem. Aí acontece uma coisa, você diz, mas meu Deus, o senhor está tirando o pirulito da minha boca? O negócio estava docinho, eu crente que o negócio ia, agora acontece uma desgraça dessa, mas Senhor, é o portador de más novas. E o salmista diz para a gente não temer essas más novas. Por vezes, nós oramos pedindo para nós, ou intercedemos por outras pessoas, e as coisas parecem que não correm bem. Então o inimigo começa a segredar nos nossos ouvidos, ou então usa outras pessoas que nos dizem, o teu caso é um caso perdido, sem solução. Por que incomodas o mestre? Você não vai conseguir. Quando isso acontecer, nós precisamos nos lembrar de Jairo, sendo perseverantes na oração e firmes na fé. Chega o portador de más novas ou dos maus rumores. O salmista sabia que Deus promete algo para você e no meio do caminho os maus rumores vão aparecer. Quando Deus faz uma promessa, no meio do caminho vão acontecer coisas como essa que houve com Jairo. No Salmo 112, versículo 7, diz assim, não temerá maus rumores, porque o seu coração está firme, confiando no Senhor. Amém. Sabe por que eu estou pregando isso aqui hoje? Porque aconteceu isso comigo hoje. Deus mandou uma bênção para mim sem limite. Aí vem uma notícia. Não é nada disso. Eu falei, ah é? Fique esperto que eu vou pregar isso mesmo. Me aguarde. Não temerá maus rumores, porque o seu coração está firme confiando no Senhor. Deus não prometeu? Então pronto. Aleluia. Se Ele prometeu, Ele é Deus. Ele não vai chegar atrasado. E nem Ele faz pegadinha com você. Deus é Deus. Mas o portador de más novas chegou até Jairo e disse, tua filha morreu. Foi um golpe fatídico para Jairo. Eles queriam dizer assim, Jairo, já é tarde. Não há mais esperança para você. Não se exponha mais. Jesus não precisa mais ir com você. Eles diziam isso porque não sabiam quem estava com Jairo. Lá em 1 Timóteo 1:1 diz que ele é a nossa esperança. Amém. A nossa esperança é viva, é grande, é poderosa. Jesus não se limita às coisas dessa vida. Os religiosos queriam dizer, Jairo, teus esforços não adiantaram nada, tua exposição foi desnecessária, correr e lançar-se aos pés de Jesus não valeu de nada. É assim que você imagina em sua mente? E você? Teus esforços não adiantaram de nada? É assim que o diabo tem dito para você na sua mente? Ele tem dito que os seus esforços são inúteis? Ele tem dito que você não vai chegar a lugar nenhum? Ele tem dito que você tem se debatido, que você tem tentado, mas que não vai adiantar nada? Mas Jesus diz hoje para você, eu vou com você. Amém. Ele vê tudo.
porque Ele está com você. Ele vê o medo, Ele vê a solidão, Ele vê a tristeza, Ele vê a insegurança na sua vida. E ao invés de dar ouvido ao inimigo, escute Jesus dizendo agora: não chore, persevere, seja forte, não pare, eu vou com você. Não desista, eu vou com você. Continue, confie em mim. Teus esforços não são em vão. Esforça-te, tem bom ânimo. Não pasme nem desanime. Jesus está dizendo para você: eu vejo tudo. Glória a Deus. Tudo, tudo. E eu vou com você. O Salmo 141, versículo 2 diz que as orações sobem como incenso e descem como resposta. Jesus disse: eu vou com você. Glória a Deus. Aqueles mensageiros queriam dizer: Jairo, a morte venceu a vida. Não adiantou nada, mas eles não sabiam quem era Jesus. Glória a Deus. Eles não sabiam que logo em seguida Ele venceria a morte na cruz. Aleluia. Isso aconteceu exatamente o contrário. Em João 11, 25, vemos que Jesus é a ressurreição e a vida. Quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Com Jesus é a vida que triunfa sobre a morte. Jesus não atentou para nenhuma das palavras daquelas pessoas. Não empreste os seus ouvidos para os mensageiros do diabo que dizem que não vai dar certo. Não temos maus rumores. Ouça a voz do Espírito Santo que diz no versículo 36 o que Jesus disse para Jairo: não temas, crê somente, creia, Ele vai comigo e com você. Na casa de Jairo havia muita gente. Certamente vizinhos, amigos, familiares, todos lamentavam o sucedido, e a Bíblia diz que eles estavam chorando e pranteando. De repente Jesus diz uma coisa que para eles era absurdo. E eles então começam a zombar de Jesus. Essa atitude zombeteira dessas pessoas não era mais do que uma tentativa para fazer com que Jairo desacreditasse de Jesus. Quase sempre é isso que acontece. Quando alguém começa a acreditar em Jesus, as pessoas mais próximas são logo as primeiras a querer nos fazer desacreditar. Jairo, mais uma vez, não se deixou influenciar, não duvidando do poder de Jesus. Quando nós falamos da nossa fé em Jesus e do que Jesus fez e ainda vai fazer na nossa vida, e as pessoas se riem, isso é uma tentativa para que desistamos de confiar em Jesus. Nessa hora, pensemos em Jairo e de como ele foi com Jesus até o fim. Mesmo apesar do fato de circunstâncias e dos fatos deles de serem adversos, completamente contrários, as coisas até podem piorar. Mesmo que as pessoas comecem a zombar, mas nós não devemos esquecer das palavras de Jesus: não temas, crê somente. Foi apenas isso que Jesus disse a Jairo, e bastou para ele. Não lemos que Jesus tivesse dito que ia fazer, a não ser: não temas, crê somente. Jairo confiou, e por isso ele recebeu a bênção de um dos maiores milagres de Jesus. Nós precisamos aprender com Jairo e saber que só uma fé perseverante alcança de Deus a bênção. Se nós queremos ver o poder de Deus agindo em nossa vida, nós precisamos ser perseverantes na fé. Em qualquer situação, mesmo que tudo nos pareça indicar que não vamos obter o que desejamos ou pedimos. Mas voltando ao texto, já estou terminando. Quando Jesus chegou à casa de Jairo, lá havia, diz a Bíblia, pessoas que choravam e pranteavam a morta. Chorar é diferente de prantear. Quem pranteia são as carpideiras, que choram porque são contratadas para isso. O versículo 39 diz que Jesus chegou à casa de Jairo e disse: que choro é esse? A menina dorme. No versículo 40 diz que todos riram dele. Então, num momento, todos choravam e pranteavam. Num outro momento, todos riam. Interessante, não é? A morte para Jesus é como um sono
que ele desperta com uma palavra. Se com a morte é assim, menor será ainda para ele o problema que te aflige. Pense nisso hoje. Antes de se desesperar, Jesus mandou quase todos saírem. Só ficaram o pai, a mãe e os discípulos Pedro, Tiago e João. Jesus mandou sair os incrédulos, aqueles que riram dele, e só deixou ficar 2 grupos de pessoas. Os que precisavam desesperadamente de um milagre, que eram os pais da menina, e o outro grupo eram aqueles 3 discípulos que precisavam aprender e conhecer mais profundamente a Jesus. Os 3 que se tornaram amigos de Jesus. Eram 12 os discípulos, mas só esses 3 viram Jesus transfigurado no monte. Pedro, Tiago e João. Os acontecimentos mais importantes só foram vistos por esses 3, dos 12. E nesse momento, Jesus só deixou esses 2 grupos de pessoas, os que precisavam desesperadamente do milagre, portanto não riram, e os 3 amigos de Jesus, que precisavam aprender mais profundamente quem era Jesus. Os incrédulos e os que não se interessavam, todos foram embora. Se for preciso, Jesus manda todos saírem, todos irem embora, mas eles vão ver e saber do milagre de Jesus na minha e na sua vida. Eles vão saber. Se nós crermos e se nós nos interessarmos em seguir a Jesus, nós vamos ver coisas que os outros não vão ver. Eles vão saber. Não vai acontecer na vida deles, vai acontecer nas nossas. Vai acontecer debaixo dos nossos olhos, mas todos vão saber. E todos vão ficar perplexos diante da nossa vitória. A Bíblia diz que Jesus entrou no lugar onde a menina estava morta. Jesus vai comigo e com você e entra como solução na casa do desesperado. A sua casa precisa de solução? Ele sabe onde é que precisa. Ele sabe onde jaz o problema. Ele vai até lá com você e transforma o motivo de desespero em bênção. Ele muda trevas em luz. Ele muda morte em vida. Depois que ele chega, ele vê o problema, ele toma você pela mão e diz: levanta-te. Jesus foi o único pastor que nunca fez uma cerimônia fúnebre, porque onde ele chegava, o morto levantava e vivia. Aleluia. Jesus está chegando com você e está vendo o problema. Jesus pegou a menina e devolveu a Jairo e a esposa. Chegou à casa de Jairo o milagre, a ressurreição e a restauração. E a mensagem de Deus para nós hoje é que se nós cremos, vai chegar à nossa casa o milagre, a ressurreição e a restauração. Porque Ele veio para isso. Ele é a ressurreição e a vida, e ainda que nós estejamos mortos, ainda assim nós viveremos. Jesus está chegando com um milagre na sua vida, com ressurreição na sua vida e com restauração na sua vida material e na sua vida espiritual. Eu vou com você, disse Jesus assim, sabe? É por isso que o milagre vai acontecer na sua vida, porque hoje Jesus está dizendo: eu vou com você. A mão dele está estendida sobre nós hoje. A mão dele está nesse lugar hoje. E a mensagem dele para você hoje é essa: eu vou com você. Jesus, muito obrigada, Senhor. Obrigada por tua palavra, Senhor. Que nós possamos crer que tu estás conosco, Senhor, todos os dias, em nome de Jesus.